O Vasco não perdeu só de 1-0 para o Atlético Mineiro. Perdeu um jogo que, pelo contexto, não podia perder. Porque uma coisa é você ser dominado, tomar pressão o jogo inteiro e sair derrotado. Outra coisa é você jogar em São Januário, criar chances, finalizar mais, empurrar o adversário para trás e mesmo assim sair de campo derrotado, vaiado, no Z4 e com a torcida gritando, mais uma vez, time sem vergonha. Rapaziada, isso aqui é muito mais grave do que uma derrota comum. E o ponto principal desse jogo não é dizer que o Vasco não fez nada. Não é isso. O ponto é justamente o contrário. O Vasco fez coisa suficiente para não perder, mas não fez o suficiente para vencer. E é aí que mora o problema. O Vasco começou melhor, mas não matou a partida. No primeiro tempo, o Vasco teve chances logo no início, obrigou o Everson a trabalhar e o Everson foi, para mim, o melhor jogador dessa partida de hoje. Teve cabeçada, teve finalização dentro da área, teve presença ofensiva e os números mostram isso. No primeiro tempo, o Vasco teve mais expectativa de gols, teve 2 grandes chances e finalizou bastante. Ou seja, não dá para resumir esse jogo do Vasco Atlético Mineiro dizendo: ah, o Vasco não jogou nada. Não é uma análise justa, não é justo falar isso para quem viu o jogo e acompanhou, né? Mas o futebol, rapaziada, não perdoa e aqui entra a primeira frase forte do jogo de hoje. Quando você tá pressionado no Z4, jogando em casa, chance criada não vale como um gol. Vale competir com frieza, vale matar o jogo, vale não dar a vida pro adversário. E o Vasco não fez isso. O Atlético foi cirúrgico hoje e no detalhe. Enquanto o Vasco criava e não resolvia, o Atlético Mineiro fez aquilo que o time maduro faz fora de casa. Time maduro, time cascudo, esperou o detalhe. E o detalhe veio na bola parada. Escanteio, Bernard na bola, Vitor Hugo foi lá, sobe e faz 1-0. E aqui, rapaziada, tem um ponto que irrita muito o torcedor vascaíno. Porque não foi um golaço impossível, não foi uma jogada trabalhada, aquela coisa, passe, troca jogadas, infiltração, não foi uma jogada genial, não foi nada disso. Foi bola parada. Foi atenção, foi disputa, foi concentração. O Atlético precisou de um detalhe. O Vasco precisou de várias chances e não resolveu. Essa é a diferença de maturidade do jogo. O Atlético não foi brilhante, mas foi eficiente. O Vasco não foi morto, mas foi ansioso. Volume não é domínio real. E no segundo tempo, o Vasco aumentou a posse, aumentou o volume, entrou mais no terço final e finalizou muito no segundo tempo. Só que tem um dado que muda completamente a leitura. Das 15 finalizações do Vasco no segundo tempo, 11 finalizações foram de fora da área. Porque uma coisa é pressionar, rapaziada, criando chance limpa, outra coisa é cercar, rodar a bola, ficar nervoso e começar a chutar de qualquer lugar. E foi isso que o Vasco fez no segundo tempo, mesmo com bastante finalizações, muitas de fora da área. O Vasco pressionou mais do que desmontou o Atlético. Essa é a frase do jogo. O time teve presença, teve tentativa, teve volume, mas faltou o último passe, faltou infiltração, faltou calma, faltou alguém para transformar a pressão em chance clara. E quando isso acontece, o adversário aceita sofrer. O Atlético aceitou defender baixo, proteger a área, bloquear chute e confiar no goleiro. Confiou no Everson e deu tudo certo. Não teve grande dificuldade assim. O Atlético confiou e o Everson virou personagem do jogo de hoje. O Everson foi decisivo, fez defesas importantes e sustentou o resultado. Mas aqui tem uma leitura importante. Quando o goleiro adversário vira personagem central, como o Everson foi hoje, significa 2 coisas, rapaziada. Primeira, o Vasco criou alguma coisa. Isso é uma verdade. E segundo, não teve qualidade suficiente para resolver. Basicamente é isso. E pro Vasco, esse segundo ponto pesa mais. Porque em jogo grande, em jogo de pressão, em jogo de sobrevivência, como era o jogo de hoje, você não pode depender de quase fez, não tira o time do Z4. Não tira. Jogou melhor em alguns momentos. Não muda a tabela. Criou bastante. Não acalma a torcida. O Vasco teve volume de reação, mas não teve futebol de virada. Essa é a síntese.
O problema agora é emocional e de ambiente. E o pior é que essa derrota vem no pior momento possível. Em casa, com protesto, com terceira derrota seguida, com o time entrando ou permanecendo no Z4 e antes de uma pausa. Isso é cruel. Porque se tivesse o jogo daqui a 3 dias, você poderia tentar responder em campo, né? Mas agora o Vasco vai carregar essa derrota por semanas. Vai carregar cobrança, vai carregar pressão, vai carregar notícia ruim, vai carregar o fantasma do rebaixamento que sempre assombra São Januário. E para um clube como o Vasco, o silêncio da pausa pode pesar mais do que o barulho do estádio. Porque todo dia sem jogo vira um dia de cobrança. Todo treino vira pauta, toda entrevista vira crise, toda especulação vira pressão, rapaziada. E minha opinião final é essa. O Vasco não fez uma partida vazia hoje em São Januário, mas fez uma partida insuficiente. E essa talvez seja a parte mais preocupante, porque se o time não cria nada, você fala ou pensa, precisa melhorar tudo. Mas quando o time cria, finaliza, empurra, tem volume e mesmo assim perde, o problema fica mais profundo. É qualidade, é repertório, é bola parada, é emocional, é maturidade competitiva. O Atlético Mineiro venceu porque hoje foi mais cascudo, mais maduro nos detalhes. Fez o gol na bola parada, teve goleiro decisivo, aceitou sofrer e administrou o jogo. O Vasco perdeu porque teve volume, mas não teve frieza, não teve calma. Teve até tentativa, mas não teve precisão. Teve pressão, mas não teve controle. E jogo assim, rapaziada, time que briga contra o Z4 não pode perder. Não pode, porque no fim das contas, o torcedor não está revoltado só com 1-0. Está revoltado com a sensação de repetição. O Vasco tenta, sofre, falha em detalhe, não resolve, sai na frente e sai com mais uma derrota pesada. E esse é o tipo de análise que eu quero trazer aqui no canal. Não é só falar quem ganhou e quem perdeu, é entender o que o jogo revela. E esse jogo revelou um Vasco que teve volume para reagir, mas ainda não mostrou maturidade para sobreviver. E mais uma vez acabou desapontando o torcedor cruzmaltino em São Januário. Dá aquela moral, pessoal. Comenta aí o que você achou dessa derrota do Vasco. Foi falta de qualidade ofensiva, problema bola parada ou foi problema psicológico do time? Dá aquela moral, curta, compartilha, se inscreva no canal. Tamo junto e valeu!